Bem-vindo ao canal Diálogo com o Divino. Aqui sua fé é fortalecida todos os dias. Inscreva-se, ative o sininho e receba nossa gratidão por fazer parte desta família de fé. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, por vários motivos, mas um básico é que o Pai da eternidade conhece a eternidade futura como conhece a eternidade passada. Ele sabe o que você precisa porque foi Ele quem te fez completo. Ele sabe quando você está em cacos porque foi Ele quem te fez inteiro. Ele sabe o que te falta porque foi Ele quem te fez cheio, pleno. O Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que te chamou pelo nome quando seus pais ainda não existiam, o Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada do que existe estava de pé, esse mesmo Deus sabe o que você precisa nessa semana, nesse ano, nos próximos anos. Ele não é pego de surpresa, Ele não chega atrasado, Ele continua governando, Ele tem a soberania sobre tudo e sobre todos. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele não foi pego de surpresa no Covid, ele não foi pego de surpresa na crise, ele não foi pego de surpresa no meio do deserto. Mas muitas vezes, irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Muitas vezes a gente associa o nosso dia mal com a ausência de Deus. A gente acredita que porque o tempo que a gente está vivendo não é como o tempo que a gente imaginou viver, Deus se esqueceu de nós. Deus desistiu de nós. Mas quando a gente vai para a história bíblica, a gente vê que os heróis da fé foram testados no dia mal, eles foram forjados no dia mal, eles foram esticados no dia mal. E porque não desistiram apesar do dia mal, viveram as promessas que Deus havia feito para cada um deles. O deserto não foi o final da história para Davi, a perseguição não foi o final da história para José, o tempo de escassez não foi o final da história para Sansão. Cada um desses homens viu no meio da falta, no meio do nada, no meio de uma terra seca, Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Mas sem perceber, às vezes quando o dia é mau, quando os tempos são difíceis, a gente sai desse lugar de dependência de Deus, a gente volta a tentar governar a nossa agenda, a gente quer tentar ajudar a Deus a fazer. Deus disse que vai fazer, a gente tenta forçar uma porta para acontecer mais rápido. Deus disse que vai te colocar no lugar, a gente tenta através de contatos e conexões chegar nesse lugar. Deus disse que vai te prosperar, a gente tenta através de muito esforço e suor prosperar. Mas eu vim aqui te lembrar que aqueles que sabem que Deus é o bom pastor, descansam na certeza de que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. Não é porque você vai trabalhar mais, é porque você entendeu mais do que tinha entendido no último ano. Deus vai acrescentar sem você se esforçar. Pastor, eu não preciso me esforçar, não. Você só tem que estar onde Ele pediu para estar, você só tem que fazer o que Ele pediu para fazer. Mas não é porque você é bom, é porque Ele é bom e Ele te ama. Não é porque você está suando, é porque Deus decidiu fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Sabe, o homem quando está no jardim, ele é suprido de todas as formas. Ele não tinha fome, Deus já havia preparado todo o alimento. Ele não tinha necessidades, Deus já havia preparado o ambiente. A dinâmica da graça é estabelecida a partir de um Deus que provê antes da necessidade chegar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No jardim Deus provê antes da necessidade chegar. Mas aí o homem peca, ele é destituído da glória e da presença de Deus. Ele é expulso do jardim e a partir da queda, Deus estabelece um princípio. Agora você vai comer do suor do seu trabalho. Se trabalhar tem, se não trabalhar não tem. Se trabalhar muito tem muito, se não trabalhar muito, tem pouco. A dinâmica depois da queda, ela é meritocrática, ela não é a partir de graça, ela é a partir de mérito. Mas precisamos entender que quando Jesus na cruz do Calvário restaurou as realidades do jardim, Ele nos trouxe de volta para o lugar da origem. Irmão, olha para mim, recebe esse nome de Jesus. Você não vai viver à medida daquilo que você se preparou para viver. Se você descansar, se você crer e não duvidar, se você permanecer dependente de Deus, você vai viver uma medida que só Deus poderia te dar. Davi não estudou para assumir um reinado, mas foi ungido rei porque o coração dele era puro. José
José não estudou e se preparou para assumir o governo, mas governou porque Deus deu para ele um sonho e ele não negociou a pureza mesmo quando foi tentado. Todos os homens de Deus viveram os sonhos de Deus, não porque estavam aptos de forma natural para aquilo, mas porque entenderam que Deus é um bom pastor e ele recompensa aqueles que creem no poder do seu nome. A vontade dele é melhor do que a minha, a agenda dele é melhor do que a minha, os caminhos dele são mais altos que os meus. Deus é um bom pastor e de nada você terá falta. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga: Deus é um bom pastor. Diga: Deus não é qualquer pastor. Diga: Deus é o meu pastor e de nada eu terei falta. Vamos, alguém pode declarar isso? Diga: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva junto a águas para descansar. Deus é um bom pastor. Alguém pode dizer isso em alto e bom som? Alguém pode levantar as mãos, declarar isso? Declare até que isso se torne uma verdade para a tua alma. Diga: o meu pai é um bom pastor, eu não terei falta. Ele supre toda a minha necessidade, Ele preenche todo o meu vazio, Ele estanca todo o sangramento, Ele fecha toda a ferida aberta, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu desejo, o Senhor sabe o que a minha casa precisa, o Senhor sabe quais são os nossos desafios. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você sabia que uma das perguntas que Jesus mais fez no Novo Testamento foi: o que queres que eu te faça? Jesus encontra um homem com a mão mirrada, todo mundo conseguia ver a paralisia dele, mas ainda assim Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus encontra homens paralíticos, Jesus encontra homens leprosos, e por mais que fosse óbvio para todo mundo, a pergunta de Jesus era: o que queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta algo que ele já sabe? É porque a pergunta que Jesus faz não é porque ele precisa dar resposta para saber da necessidade. Ele só quer que a liberação dessa resposta crie uma nova realidade. Quando um leproso fala: eu quero ser curado, Jesus responde para ele: muito bem, a sua fé te salvou. Quando pessoas que tinham necessidades expunham as necessidades para Jesus, o bom pastor supria cada uma delas. E é isso que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Levante suas mãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus está perguntando para pessoas: filho, o que queres que eu te faça? Qual é o teu impossível? Qual é o seu gigante? Qual é a sua tempestade? Qual é o seu deserto? Qual é o seu medo? Qual é a sua falta? O que queres que eu te faça? E à medida que você pede, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque Deus nunca vai derramar sobre a criação menos do que a criação imaginou um dia receber. Você veio aqui talvez para receber uma resposta, Deus está aqui pronto para liberar o teu destino. Você veio talvez para receber uma palavra que vai te animar durante a tua semana, Deus está pronto para transformar para sempre a tua vida. Você veio aqui só porque está enfrentando um momento difícil financeiro, mas Deus pode liberar o teu destino financeiro e transformar você em um canal de provisão para gerações. Você veio aqui talvez só porque alguém te chamou, mas Deus está dizendo para você nessa noite: fui eu quem marquei esse encontro, fui eu quem atraí você para esse lugar, sou eu quem está quebrantando o teu coração, sou eu que estou capturando você. Eu quero você mais perto, eu quero governar a tua agenda, eu quero estabelecer a minha vontade, e quando nada mais importar, os teus olhos verão aquilo que eu prometi a você desde a eternidade passada. Não vai acontecer, nos céus já aconteceu. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Se você tem sentido desanimado, aí eu vou te dar um minuto, irmão, para você fazer isso. Enquanto o louvor ministra a gente, enquanto o instrumental lidera a gente, apresente ao Senhor a sua necessidade. Pai, eu preciso de um livramento, eu preciso de cura, eu preciso de um toque. Jesus, eu preciso de uma direção. Jesus, eu preciso de uma resposta. Jesus, eu preciso de renovo no meu casamento. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu preciso voltar a sonhar, eu preciso voltar a crer. Jesus, eu quero te sentir. Jesus, eu quero te ouvir. Apresenta a Ele, e a palavra de Deus nos garante: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Feche teus olhos. O bom pastor está aqui. A pergunta dele para você é: filho, o que queres que eu te faça? Feche teus olhos, feche teus olhos. Pode fluir, flua.
Seja renovado em nome de Jesus, seja renovado, seja renovado. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Sonhos enterrados voltem a viver. Promessas de Deus esquecidas voltem a pulsar. Palavras que Deus liberou sobre você, sonhos que Deus te deu no passado. Sonhos de Deus não são para ser esquecidos, sonhos de Deus são para ser vividos. Promessas que Deus fez, Ele não faz para te entreter, Ele não faz para te iludir. Acaso Deus geraria na criação uma expectativa que Ele não tem o intuito de cumprir? Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Chore, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, declare comigo e diga: o meu Deus é um bom pastor e de nada eu terei falta. O princípio que libera o acesso a todas as outras realidades de Salmos 23 é: o Senhor é o meu pastor. Irmão, olha para mim, recebe com graça o que eu vou falar. Tem muita gente com expectativas frustradas dentro da igreja, porque ainda não se tornaram povo de Deus, mas já são alimentados por uma expectativa a respeito das promessas de Deus. Ainda não se tornaram corpo de Cristo, mas alimentam expectativas a respeito da herança estabelecida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem muita gente que não entende porque ainda não conseguiu usufruir do fruto do Espírito, mas ainda não nasceu do Espírito. O que o salmista está estabelecendo, o primeiro princípio em Salmos 23 é: todas as realidades do versículo 2, 3, 4, 5 e 6 eu vou viver por um princípio básico: o Senhor é o meu pastor. Davi não era um simpatizante da fé, Davi era um filho de Deus. Davi não era alguém que ouvia coisas e se esquecia, não. Davi meditava na palavra de Deus todos os dias. Davi não era alguém que vivia segundo oportunidades, não. Ele caminhava debaixo de propósito. Em um determinado momento, quando ele assume o reinado, ele quer trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade, e ele faz um salmo, o salmo de Davi, que fala a respeito disso, é tão poderoso. Ele diz: Senhor, eu não descansarei e as minhas pálpebras não se fecharão até que a sua presença retorne para a cidade. Davi enxergava Deus como um bom pastor e por isso ele experimentou livramento e provisão. Alguém vai sair daqui dessa noite enxergando Deus como um bom pastor, e eu profetizo. A palavra de Deus diz que o homem temente ao Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. Ele é bem-aventurado. Ele terá sua esposa sentada junto à mesa, os seus filhos como brotos de oliveira em torno dela. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, em que as raízes se estendem, mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes, e ele dará o fruto certo no tempo certo. Assim será feliz o homem que teme ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, um dos maiores desafios de amigos pastores nesses dias que a gente tem vivido de igreja contemporânea, desse avanço da igreja, auditórios lotados, muita gente se convertendo, é que a gente tem visto cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. Pessoas que amam ouvir a palavra de Deus, pessoas que são animadas pelas promessas de Deus, mas pessoas que não querem caminhar segundo uma agenda de Deus. Tem muitos pastores exaustos, eu conheço muitos amigos que têm enfrentado burnout, que têm pensado em desistir do ministério. E eu vi algo um tempo atrás que explodiu a minha mente. Um desses amigos disse: o motivo pelo qual estamos exaustos muitas vezes é porque estamos tentando apacentar quem Cristo não converteu. Só dá para ser pastor sobre alguém que se tornou ovelha. Tem muita gente ferida com a igreja que usa o discurso, e eu falo discurso porque na boca de alguém que carrega autoridade ela é uma verdade, mas na boca de alguém que só quer utilizar de artifício, isso é um discurso. O discurso das 99 ovelhas. Um bom pastor iria atrás de uma ovelha perdida, mas ela já era ovelha, apesar de se perder. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Irmão, se você é uma ovelha, o Senhor é o seu bom pastor. De nada você terá falta. Recebe isso em nome de Jesus.
Se você é uma ovelha, você pode se perder, Deus vai largar as 99 bem seguras, Ele vai atrás de você. Ele não abre mão de você, Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Deus ama você, Ele fez você, Ele instituiu você, Ele liberou palavras de vida eterna sobre você, Ele entregou o único filho para ter você de volta. Ele ama você, Ele sabe o que você pode nele, o que você carrega, porque foi Ele quem liberou sobre você tudo que você tem. O fôlego de vida que te sustenta, Ele que soprou. Os sonhos que você carrega, foi Ele quem te deu. Você ama porque Ele te amou primeiro. A fé que você carrega, foi Ele quem criou. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio de todas as coisas e Ele sustenta cada uma delas através da sua palavra poderosa. Você é quem Deus diz que é. Você tem o que Deus diz que tem. Você pode o que Deus diz que pode. Você não vai viver mais esperando a aprovação de homens. Você vai caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Homens podem dizer, você não pode, você não consegue, mas Deus já disse antes do ventre da sua mãe receber você. Você em mim pode todas as coisas. Você é a minha ovelha, o meu filho, e de nada você vai ter falta. Eu vou guiar você, eu vou guardar você, eu vou livrar você, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Se você tropeçar, eles te sustentarão. Você não vai caminhar sozinho. Você e a sua casa, eu estou profetizando, alguém recebe isso? Você e a sua casa não serão motivo de vergonha. Os seus filhos não serão pedra de tropeço. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos contarão a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. Eles ouvirão testemunhos da tua fé, mas eles também carregarão testemunhos da fé deles. Eles viverão milagres, andarão sobre as águas e as portas do inferno não prevalecerão. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Aleluia! Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Será que alguém pode dar um prato de liberdade nessa noite? Aleluia! Muitas vezes atribuímos para Deus a consequência de algumas estações, mesmo que em algum momento a gente não tenha entregue para Ele o controle. Quantas pessoas estão frustradas em empresas que Deus não te pediu para abrir, feridos com sociedade que Deus não te falou para fazer, machucados com relacionamentos que Deus não estabeleceu para você, cansados tentando forçar portas que o Senhor disse que não vão se abrir. Quantas vezes, por não entendermos que temos um bom pastor que nos guia mansamente a águas tranquilas, a gente tenta forçar portas, a gente tenta na força do braço conquistar coisas, mas irmão, recebe isso aqui em nome de Jesus. Você não vai se cansar tentando receber aquilo que pela fé você já recebeu. Você não vai caminhar por esforço, você vai caminhar por herança. Você pode declarar esse nome de Jesus, diga, eu não vou caminhar por esforço, eu vou caminhar por herança. Diga, o meu bom pastor supre todas as minhas necessidades. Ele vai me dar a ideia, Ele vai me dar o projeto, Ele vai me dar o recurso, Ele vai me colocar nas mesas certas, na hora certa, Ele vai me dar as palavras de sabedoria. Quando eu falar, pessoas ouvirão algo com poder e autoridade, não porque fui eu quem falei, mas é porque o Senhor quem falou por mim. Ele vai inspirar você, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar você, Ele vai dirigir você, e os seus inimigos serão confundidos, virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão desbaratinados os inimigos de Deus que tentam frustrar as palavras que Deus liberou sobre as famílias de Deus. Você e a sua casa estão firmados numa rocha que é inabalável. Para tocar você, vai ter que tocar quem guarda você. Para ferir você, vai ter que ferir quem guarda você. Porque há sobre as ovelhas de Deus um bom pastor. E Ele é ciumento. E Ele não abre mão das ovelhas. E Ele chama elas pelo nome. E Ele conhece cada uma delas. E Ele cuida, e Ele guarda, e Ele não negocia elas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é um bom pastor. E se formos boas ovelhas, viveremos a plenitude de cada projeto e sonho que o bom pastor estabeleceu para nós. Deixa Deus ser Deus, igreja. E o que eu falo para vocês é o que Deus tem falado para mim. Tem momentos que a gente tem que parar um pouco de tentar fazer do nosso jeito, e a gente tem que se lançar no rio de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. A gente olha para a história de Moisés. A mãe de Moisés lança uma criança num cesto, num rio.
É uma criança, não pode andar, não pode prover, não pode falar. Mas essa criança é encontrada e ela é educada num palácio e ela é estabelecida como um homem de governo, e aí no tempo certo se torna o libertador de um povo cativo. Cara, pega isso aqui. Tudo aquilo que você lança no rio de Deus, ainda imaturo e sem forma, volta no tempo certo para liberar o teu destino. Não, vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Tem coisas que você vai abrir mão hoje, são projetos que parecem grandes para você, são pequenos, segundo aquilo que Deus já sonhou para você. Você vai entregar algumas coisas, você vai abrir mão de algumas coisas, você vai entregar o controle, e no tempo certo, aquilo que você entregou ainda sem forma e pequeno, vai voltar com a estatura exata, no tempo certo, para liberar o teu destino. Recebe isso em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre você, levante suas mãos, feche teus olhos. Eu declaro sobre a igreja de Jesus, a agenda de Deus, Deus guiando os nossos passos. Você não vai bater cabeça, você não vai andar em círculos, você não vai ficar andando como alguém que não tem direção, você não vai ficar fazendo o que Deus não te chamou para fazer, construindo o que Deus não te chamou para construir. Você vai gastar o seu tempo num projeto de Deus, e aquilo que demoraria anos para acontecer, vai acontecer em meses, porque o tempo não é mais o seu tempo, é o tempo de Deus. É como Neemias reconstruindo em dias aquilo que uma geração não conseguiu reconstruir em décadas, porque quando você opera segundo a agenda de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem gera, é Deus quem provê. Você não vai tentar na tua força, você vai descansar na força de Deus, porque Ele é um bom pastor, Ele é um bom pastor. Ele te guarda, Ele te guia, Ele te leva mansamente em águas tranquilas. Se você está cansado, o bom pastor vai liberar sobre você renovo. Receba um bálsamo sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Se você está perdido, o bom pastor vai trazer você de volta para o caminho. Ele apacenta as ovelhas e Ele guia mansamente. Ele não vai te forçar a correr num ritmo que você não consegue correr. Ele vai aguardar você, liderar você, governar você, e você vai viver a bondade de Deus. Em meio a tempos áridos, a cenários de crise, há um pasto verdejante preparado pelo Senhor para aqueles que são parte do seu povo. O mundo pode estar em Cristo, nós estamos em crise, nós estamos em Cristo. O mundo pode estar perdido, nós fomos encontrados. O mundo pode estar em caos, nós estamos em paz, porque há sobre nós um governo de um bom pastor, e de nada nós teremos falta. Alguém, pelo amor de Deus, pode dar um prato de liberdade nessa noite? Salmos 23:3, próximo versículo. Aqui o salmista está estabelecendo mais um princípio. Alguém comigo diga amém. O princípio é: Deus é a origem da minha força. Fala para quem está do seu lado: Deus é a origem da sua força. Agora levante suas mãos, declara com autoridade, diga: Deus é a origem da minha força. 3:3, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Senhor renova as minhas forças, me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Recebe isso aqui em nome de Jesus. Quem caminha debaixo do governo de Deus não entra em porta errada, não anda perdido. Você se cansa, mas Ele te renova enquanto você caminha. Você se move, e por mais que você esteja mais longe do que estava no início da jornada, você se vê mais forte do que estava no início dela. Por quê? Porque Deus dá vigor e força àqueles que caminham debaixo de obediência. Aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe quais são meus desafios. Deus sabe o que é melhor para mim. Alguém crê nisso? Diga amém. De onde você tira forças quando está tudo desmoronando ao teu redor? De onde você tira força quando projetos não fluem da forma que você imaginou que fluiriam, quando portas não se abrem como você imaginou que se abririam? O salmista está dizendo: o Senhor renova as minhas forças. Recebe isso em nome de Jesus, levanta suas mãos. O Senhor renova as suas forças, e Ele guiará você por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
Continua com as suas mãos levantadas, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Isaías 40:29 diz assim: Ele dá forças ao cansado e dá vigor aos fracos. Porque até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor... Não, vou falar isso de novo. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler isso junto? Vamos lá, Isaías. Vamos lá, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 21. Vamos ler com autoridade, levante suas mãos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Alguém pode se dizer glória a Deus? Aleluia! 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 Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Agora tem o versículo 4, e esse versículo é poderoso. O versículo 4 carrega uma chave que vai mudar a história de alguém aqui. Eu não sei quem é você, mas eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Salmos 23, 4 diz assim. Você está comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Vamos ler isso junto? Salmos 23, 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, em algumas versões, pega essa chave, irmão, isso vai mudar a história de alguém aqui. Em algumas versões, Salmos 23, 4 diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, pega isso aqui, irmão, ainda que seja o vale da sombra da morte, continua sendo só uma sombra. Vou falar isso desse lado aqui, que tem mais crente desse lado aqui. Tem algum incendiário comigo aqui? Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda é só uma sombra. Levante suas mãos, declara comigo, diga: ainda é só uma sombra. Diga: os meus inimigos são só uma sombra. Diga: os que vêm contra mim são só uma sombra. Diga: os levantes, as retaliações, vamos, declarar com autoridade, diga: são só uma sombra. Os desertos, as aflições, vamos, igreja de Jesus, diga: são só uma sombra. Diga: as tempestades, o dia mau, são só uma sombra. Agora você vai falar com autoridade, diga: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Alguém aqui, pelo amor de Deus, eu não sei você, mas eu já estaria de pé nessa noite. Deus está com você. Cheira, aleluia. Deus está com você, Ele é por você, Ele guarda você, Ele livra você. O Deus de livramento, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de cuidado, o Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, Ele está com você. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é vale, tem aparência de morte, um cenário de morte, mas é só uma sombra. Profetiza sobre alguém perto de você, fala: é só uma sombra, irmão. Talvez alguém que você nem imagina precisa de uma forma que você nem imagina. Fala para quem está do outro lado: é só uma sombra, é só uma sombra, é só uma sombra. Você crê nisso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal não eu temerei. Salmos 18, 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar.